Olá, tudo bem? Estamos começando a disciplina de cálculo e nessas duas próximas aulas vamos trabalhar funções. Eu dividi o conteúdo em dois momentos de funções. Na primeira aula a gente vai falar dos conceitos básicos aqui para entender as funções. E no segundo momento, que será uma próxima aula, nós vamos trabalhar com funções elementares, ok? Vou tirar minha imagem, como eu costumo fazer, e vamos prestar atenção aqui no conteúdo e nas imagens, ok? Então, nós vamos ver relação entre conjuntos, conceito de função, notação de função, domínio contra domínio e imagem e lei da correspondência. Vamos lá? Primeiro, relação entre conjuntos. Vamos supor esses dois conjuntos. O conjunto A é de celebridades de uma cidade, o conjunto B de principais bairros da cidade. E vamos supor também que o conjunto A tem essas pessoas aí: Clóvis, Creusa, Cláudio, Asdrúbal e Astrofôncia. E o conjunto B é formado pelos bairros Campeche, Centro, Inglês e Ribeirão da Ilha. Se eu quiser representar esses conjuntos em diagramas, então nós temos aí o diagrama A e o diagrama B, não é isso? Então vamos começar a falar de relação de A em B. A relação de A em B é um conjunto de pares ordenados x e y, em que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então vamos ver exemplos de duas relações. Na relação 1, nós temos isso aqui. O Clóvis pertence ao Campeche, Astrofôncia também Campeche, Asdrúbal, Ribeirão da Ilha. Tá? Observe que nem todas as pessoas estão ligadas a um bairro e vice-versa. Na relação 1, nós então podemos ter os seguintes pares ordenados: Clóvis Campeche, Astrofôncia Campeche e Asdrúbal Ribeirão da Ilha. É a representação da relação 1 com os pares ordenados. Vamos ver agora a relação 2. O que nós temos aí na relação 2? A diferença é que nessa relação 2, todos os elementos do conjunto A possuem um correspondente no conjunto B. O contrário não é verdadeiro. Observe que centro não tem nenhum correspondente em A, ok? E nessa relação 2, observe que há casos em que duas pessoas aí do conjunto A estão relacionadas a um mesmo elemento do conjunto B, ok? Mas o mais importante, então, nesse caso, é observar que todos os elementos do conjunto A têm algum correspondente em B. Agora que nós vimos essas duas relações, nós temos condições de entender o conceito de função. Vamos lá? Uma relação f de A em B recebe o nome de função definida em A com imagens em B, ou aplicação de A em B, se somente se, para todo x que pertence ao conjunto A, existe um só y pertencente ao conjunto B, tal que o par ordenado x e y vai pertencer à relação, à função. Então vamos comparar as duas relações que nós acabamos de ver. O que nós podemos observar? A relação 1, ela não é uma função, porque nem todo elemento de A possui um correspondente em B. Então essa foi uma das condições que nós vimos lá de função, não é mesmo? Já a relação 2, ela é uma função porque todo elemento de A possui um correspondente em B. E o detalhe que eu já comentei é que nem todo elemento de B precisa ter um correspondente A. É o caso ali do centro, né? No conjunto B, o elemento centro está sem nenhum correspondente. Não tem problema. Então, o que seria um contra-exemplo de função? Vamos supor os funcionários de uma empresa e os bancos onde eles possuem conta. Então, nós temos essas relações aí, olha. Clóvis possui conta no Banco do Brasil, né? Creuza possui na Caixa Econômica e no Bradesco, Cláudio possui
no Banco do Brasil e no Bradesco, o Asdrubal só na Caixa e a Astrofonça só no Bradesco. Por que isso é um contra-exemplo? Não é uma função, porque há elementos de A com mais de um correspondente em B. Então, todo elemento de A precisa ter um correspondente em B. Mas eu não posso ter um elemento de A que esteja correspondendo a dois elementos de B, melhor dizendo. Né? Então, aí eu não posso chamar isso de função, porque, observe, Creusa está ligada à Caixa Econômica e Bradesco. E um outro problema, Cláudio está ligado à Banco do Brasil e Bradesco. Ok? Então, todos os elementos de A precisam ter um correspondente em B. Mas eu não posso ter um elemento de A que possua dois correspondentes em B. Bom, então vamos ver se a gente entendeu fazendo essa atividade de fixação juntos, ok? Observe aí, nós temos os funcionários de uma empresa e temos os times da Série A em 2023. Então, são os mesmos que nós acabamos de ver, e aí os 20 times da Série A. Então, nós vamos analisar agora cada relação e vamos dizer verdadeiro se pode ser uma função ou falso se não pode ser uma função. Vamos lá? Olha aí. Será que isso aí pode ser uma função? Observe aí, Clóvis está ligado ao Inter, Cláudio está ligado ao Grêmio e o Botafogo, Creuza está ligado ao Cruzeiro, Astrofonça ao Cruzeiro e Asdrubal ao Palmeiras. Vamos supor que essa relação, então, fosse para quais times cada funcionário torce. Observe que o fato do Cláudio torcer para o Grêmio e para o Botafogo, então isso não pode ser considerado uma função, não é mesmo? Como a gente acabou de ver, um elemento de A não pode estar ligado a dois elementos de B. Então a resposta é falso. Vamos analisar uma segunda relação? Olha que nós temos a segunda relação. Clóvis torce para o América Mineiro, Cláudio para o Flamengo, Creuza e Astrofôncia para o Atlético do Paraná e o Asdrubal para o São Paulo. É uma função? Então vamos ver. Todos os elementos de A têm um correspondente em B? Tem. Existe algum caso aí de que um elemento de A está ligado a mais de um elemento em B? Não. Todo elemento de A só está ligado a um elemento em B. Então a resposta é verdadeira. Essa relação corresponde a uma função. Vamos para um terceiro? Olha o que nós temos nesse terceiro. Clóvis torce para o América Mineiro, Cláudio para o Goiás, Creuza para o Cuiabá, Astrofonça para o Fortaleza e Asdrubal para o Bahia Esporte Clube. Né? Então, pode ser uma função? Então, vamos analisar. Todo elemento de A possui um correspondente em B? Sim. E eu tenho o caso de algum elemento de A que está ligado a dois elementos em B? Não tenho. Então, a resposta é verdadeiro. Também corresponde a uma função. Bem fácil, não é mesmo? Bom, então vamos ver agora como que é a notação de uma função. Para representar uma função de A em B, nós escrevemos assim, ó, f, dois pontos, A, essa setinha para a direita, B. Lê-se dessa maneira, função de A em B. Uma outra maneira de representar é x, a setinha, f de x. Ou, a última maneira é y corresponde a f de x. Bom, vamos ver o que é o domínio, contradomínio e imagem de uma função. Dada uma função f de A em B, vamos entender o que é domínio, contradomínio e imagem. Conceitualmente, domínio é o conjunto A e a notação escreve-se domínio D de F. Contradomínio é o conjunto B e a notação escreve-se CDF. Bem fácil, não é mesmo? Que é domínio é o conjunto A. Contradomínio é o conjunto B. Agora, cuidado para o conceito de imagem. O que é a imagem? É o conjunto formado pelos elementos de B que possuem correspondente em A. Então, não são todos os elementos de B, somente aqueles que possuem correspondente A. Vamos para exemplo? Voltando lá na nossa relação, aquela relação 2 que nós apresentamos. Observe, nós temos aí Clóvis, Creuza, Cláudio, Asdrubal e Astrofôncia. E observe no conjunto B. Quais são os elementos de B que possuem algum correspondente em A? Campeche, Ingleses e Ribeirão da Ilha. O centro não possui nenhum correspondente em A. Então, nós podemos dizer,
seguinte, ó, o domínio é o conjunto A, como nós acabamos de afirmar, o contradomínio é o conjunto B, e a imagem basta retirar o centro. O centro não tem nenhum correspondente em A, então basta tirar o centro do conjunto B. Então a imagem fica sendo Campeche, Inglês e Ribeirão da Ilha. Muito fácil, não é mesmo? A ideia de domínio, contradomínio e imagem. Então, como a gente acabou de afirmar, observe aí, o centro não faz parte da imagem. Bom, então como atividade de fixação, vamos escrever o domínio, contradomínio e imagem dessa relação. Vamos lá? O que é o domínio? É o conjunto A, como nós já vimos. Então, são os nomes Clovis, Cláudio, Creus, Astrofões e Asdrúbal. Qual é o contradomínio? São os 20 times que estão no conjunto B. O contradomínio é o conjunto B. E qual é a imagem? A imagem são somente os elementos do conjunto B que tem algum correspondente em A. Vamos lá? É o América Mineiro, o Flamengo, o Atlético do Paraná e o São Paulo. Bom, vamos ver agora, então, o que é a lei da correspondência. Considere esses conjuntos aí. O que nós temos? O conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3. O conjunto B, formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ver essa relação. O 1 está relacionado com o 2, o 2 está relacionado com o 4 e o 3 está relacionado com o 6. O que é essa lei da correspondência? Vamos ver? A lei da correspondência, nós vamos analisar a relação matemática que faz uma ligação de A com B. Qual é essa relação matemática? Note que há uma correspondência matemática do elemento B em relação ao elemento A. Qual é essa relação? Muito fácil. Observe que o elemento de B ele é 2 vezes o valor de A. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Ou seja, o elemento correspondente em B ao A ele é o dobro do A. Então podemos dizer que há uma lei de correspondência. Fácil a ideia de lei de correspondência, não é mesmo? Então nós podemos escrever da seguinte forma: f de x é igual a 2x, porque ele é o dobro de x. Ou podemos representar que y é igual a 2 vezes x. Né? Y é a mesma coisa que o f de x. Agora que nós vimos o exemplo, deixamos o conceito para depois. Observe. Em y igual a f de x, ou seja, y é uma função de x, a variável depende da variável x, né? A variável y, melhor dizendo, depende da variável x através de uma lei conhecida. Ou y é a imagem de x pela função. Então, x é a variável independente, o y é a variável dependente e o f é a lei que transforma. Por isso que nós acabamos de ver no nosso exemplo, f é igual a 2x. Né? Então, o y é igual a 2x. Y é a variável que depende da variável x. Para fixação, qual é a lei de correspondência que nós temos aí? Olha, o 1 está ligado com 1, o 2 com 4 e o 3 com 9. Né? Então, a resposta é y é igual a x ao quadrado. Então, qual é a relação que existe entre A e B? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Aí estão as referências e vamos para as atividades.